Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje um pouquinho sobre o último tópico aí de hipóteses, né? Que é sobre a distribuição do Q quadrado, né? Então a gente tem trabalhado aí com ah, como realizar testes de hipóteses, né? Como calcular intervalos de confiança utilizando basicamente duas metodologias, né? Do Z crítico, né? Que é a tabela de curva normal padrão, né? Depois o T de student e agora a gente vai ver essa que é do Q quadrado, tá? Então deixa eu colocar na tela aqui para vocês, né? O Q quadrado a gente representa assim com essa letra grega aqui, tá? E aí Q ao quadrado a gente representa assim, tá? Então a gente vai chamar ela com esse x ao quadrado aí, tá? Que é a letra Q quadrado. Tá? Esse assunto é um assunto que está lá no capítulo 8, então vamos conversar brevemente aqui, tá? Nesse videozinho aqui, certo? E aí a gente segue fazendo, trabalhando naqueles exemplos, aqueles exercícios que tem ali no livro, para, por fim, aplicar no trabalho, né? Que, aliás, já vou aproveitar então agora para falar sobre o trabalho de hipótese, esse aí então que vale 4 pontos para essa primeira nota, tá? Eu vou fazer um outro vídeo mais específico dele, tá? Para não misturar muitas coisas e também para esse aqui não ficar muito grande. Então depois eu faço um vídeo e vou postar também um PDF com as questões para vocês responderem sobre o trabalho, o que eu quero que seja calculado, o que eu quero que vocês respondam ali, façam cada uma delas, tá? Então aí o do trabalho fica para depois, outro vídeo, tá? Então olha só, algumas considerações sobre o Q quadrado, né, que é importante vocês terem de noção, tá? Que é a diferença, por que existe essa distribuição, qual é que é a lógica dela, né? Primeiramente é o seguinte, né? Às vezes tu não tens a tua média, ou tu tens um trabalho, né, para tu calcular, ou tu não quer ter esse trabalho, ou tu simplesmente tem um desvio padrão já calculado de trabalhos prévios, tá? E tu queres estimar desvios padrões, tá? Ou variâncias, tá? De uma determinada distribuição, um determinado conjunto de dados que tu tens. Né? Então, para esses casos, né, a gente utiliza o Q quadrado. Né? O Q quadrado pode ser uma alternativa. Diferentemente do T e do Z, a gente calcula o intervalo, toda a estatística, baseado na média. Né? Então, vocês viram lá quando calcular o intervalo de confiança, é o intervalo de confiança da média, ou seja, um intervalo ali, aquela margem de erro, a conhecida famosa margem de erro, né? Ah, que é o intervalo de confiança, tudo para a média. Só que o Q quadrado ele não é para a média. Essa é a primeira coisa que tem que ter noção. O Q quadrado ele é pro desvio ou para variância, tá certo? Ele é um parâmetro baseado em um dos dois, certo? Da mesma forma que o T de student, tá? O Q quadrado ele também precisa assumir distribuição normal, tá? Então, para tu conseguir aplicar esse negócio aí, tu precisa garantir ou pelo menos assumir distribuição normal, tá? Só tenham em mente que o teste do Q quadrado ele é muito mais sensível, tá, a flutuações na normalidade, ou seja, quando tu tens curvas que são menos normais, certo, que não são normais perfeitas, ou então quando tu tens curvas que são uh, que não são normais, assim, são muito fora da normalidade, do padrão da curva normal, tu tens um erro muito grande do teste do Q quadrado. Então tu não pode usar ele tem essa restrição, diferentemente do teste de student, né? Que ele tem ele consegue aceitar um pouco mais, uma variação um pouco maior, né? Em nuances na distribuição normal, tá certo? Então tu tens que assumir isso primeiro, né? Que a distribuição seja normal, tá? Uma outra característica do Q quadrado é que ele é uma distribuição monocaudal ou unilateral, né? Ou seja, normalmente a gente utiliza ela só de um lado da curva, certo? Não os dois lados como a T de student, ela parte de uma origem. A origem, o ponto zero dela é entre os eixos y e x, né? No plano cartesiano, a representação dela, diferente do T de student, que a média, o ponto zero, fica bem no meio da curva. No Q quadrado não, ela fica na origem, né? Então, se tu pegar, por exemplo, uma família de distribuições de Q quadrado, ela começa a ter variações baseado no grau de liberdade, né? Então, como tu viste lá no T de student, o Q quadrado também é função do grau de liberdade, que nada mais é, né, que
número de amostras menos 1, tá? GL, grau de liberdade, é igual a número de amostras menos 1. Então, a partir, né, de 10 amostras, a partir de 11 amostras, ou grau de liberdade de igual a 10, né, tu tens uma curva que começa a atender a normalidade, tu começa a ter uma distribuição normal. Tá? No livro lá vocês vão ver que quando N, ou seja, então o número de amostras tende a infinito, ou seja, quando ele é muito grande, ele é imensurável, né, tu tens uma curva normal. Tá? Tu pode considerar uma curva normal. Tá? Então, se tu olhar pela aquela figura ali embaixo, para aquele gráfico ali embaixo, que tá também lá no teu capítulo 8 lá, tu vês que à medida que o grau de liberdade vai aumentando, a curva vai cada vez mais se tornando normal, vai começando a ter aquela representação do sino, né, que é o padrão da curva normal. Mas tu vê também que nessa curva do Q quadrado, tudo parte então daquela origem, né, da origem do plano cartesiano, tudo parte do zero ali, né? E não na curva normal, onde tu tens a média centrada lá, né? Então, como tua medida de tendência central bem no meio da curva, tá certo? Então, o que tu percebe? Principalmente quando tu tem um número baixo de amostras. Tu percebe que a distribuição do Q quadrado, ela começa a ser bem representada para curvas assimétricas. Essa é a grande sacadinha do Q quadrado. Quando tu tens assimetria na tua distribuição da população, tá? O uso do Q quadrado pode começar a ser interessante por reduzir o teu erro, né? Tu pode conseguir utilizar o Q quadrado para estimar os intervalos de confiança, né? Para calcular hipóteses melhor do que os demais, quando tu tens uma assimetria, tá certo? Então, de diferença principal dela também para o teste pro T é isso, né? Que tu pode utilizar ela para valores mais baixos, tá? Para grau de liberdade mais baixo, para número de amostras mais baixo, tá? Porque a distribuição do Q quadrado ela já está prontamente, né, disponível para isso, para calcular, ela já está estimando esse tipo de comportamento que tu enxerga nesse gráfico, ou seja, curvas com uma assimetria. Tá certo? Diferente do T de Student, que ele é único exclusivamente para normal, tá? Esse é um outro fator, justamente porque o T de Student ele olha para a média, então ele tem que seguir aquela curva normal, como tu conhece, enquanto que o Q quadrado não, tu não precisa da média para utilizar essa distribuição, tá certo? Então, que requisitos a gente pode dizer que tem o Q quadrado? Primeiro, que a população então tem que ser normal, tá? Tu tens que assumir ou garantir isso, tá certo? Então, também tu tens que avaliar o desvio padrão ou a variância, tá? Tu não trabalha com médias usando o Q quadrado, tá? Também tu vais ver então que a curva normal ela tende a ser normal, a distribuição Q quadrado tende a ser uma distribuição normal quando o grau de liberdade é muito alto, tá? E ela também te permite trabalhar com um número menor de amostras, tá? Então, a interpretação da tabela, gente, é a mesma que vocês estão vendo no T no T ela é igual, porque ela usa basicamente as mesmas coisas, mas ela também não é tão diferente do Z assim, né? Mas ela é muito semelhante ao T de Student, né? Onde o que tu tens ali? Tu tens, né, nas tuas linhas ali tu tem o grau de liberdade, tá? E lá nas tuas colunas tu tem a área direita da curva. Ou seja, é aquela área de rejeição, quando vai fazer um teste de hipótese, né? A área de rejeição da hipótese nula, tá? É aquela área mais à direita lá, tá? Então veja que primeiro nessa distribuição do Q quadrado, tu não avalia os dois lados, tá? Tu avalia um lado só, tá certo? A não ser quando tu for calcular intervalo de confiança, tá? Aí tu vais utilizar da tua tabela, das várias colunas da tabela, para conseguir calcular o intervalo, né, de confiança, fazer essa estimação de um intervalo. Então, baseado no número de amostras, tu tens o grau de liberdade, né, pela equação simples, e baseado no nível de confiança do teu estimador que tu está calculando, tu tens a tua coluna, e aí basta tu encontrar os valores. E a representação, né, se tu olhar lá naquele terceiro balãozinho lá, a representação que vocês encontram no livro é Q quadrado, né, e o valor, então 0,05 ponto vírgula 9 nesse exemplo que tem lá, significa dizer que 0,05 é a área direita da curva, né, certo? É o meu alfa lá,
e 9 seria o grau de liberdade. Isso quer dizer a representação. Então, Qi quadrado, seria assim, ó, qual é o meu Qi quadrado, tá? Quando o alfa for 0,05 e grau de liberdade 9. É igual a 16.919. Tá? É o que está te mostrando ali naquela tabela lá no livro. Tá? Então, aquele exemplo que tem lá. Então, olha só. Diz ali que as notas dos alunos de uma escola são normalmente distribuídas. O desvio padrão das notas de 8 estudantes escolhidos aleatoriamente de uma escola é 2,4. E aí, se te pedir para tu determinar um intervalo de confiança a 90% para um desvio padrão populacional, veja aqui, ó, primeiro, ele está te dando o desvio padrão. Tá? Olha que não tem média. Então, esse já é o primeiro indicativo de que tu não vais trabalhar com o TD Student, porque tu não tens média aqui, tu tens desvio padrão. Tá? E depois, ó, ele está te pedindo um intervalo de confiança também para o desvio padrão. Então, é isso que tu vai ter que calcular. Tu não está trabalhando com média. Tá certo? Então, quando tu vai ir para a tabela para extrair os dados, o que tu tem que pensar é o seguinte, olha, ele está te pedindo um cálculo do intervalo de confiança a 90%. Tá? Então, se é um cálculo a 90% de confiança, significa que 90% é aquela área maior, aquela área do que seria a aceitação da curva, né, de aceitação da hipótese nula. É aquela área grande ali, tá, que está em branco abaixo da curva. Certo? Então, se tu quer um intervalo a 90%, de novo, tu tens que acabar excluindo um lado e outro, seja o intervalo inferior e o intervalo superior. Né? Isso tu não consegue fugir, porque se tu trabalha com intervalo de confiança, tu está trabalhando, né, com valores acima e com valores abaixo da média. Então, tu tens que criar esses dois, né, separar o teu alfa aí, certo? Então, ó, se tu tens um nível de confiança de 90%, te sobra 0,1, né? Sobra 10%, que é metade para cada lado, por isso que é 0,05 para um lado, 0,05 para o outro, tá? Por isso que tu tens essa representação ali naquelas áreas mais escuras, tá? Então ele quer saber o que tem depois daqueles intervalos, ou qual é o ponto onde aquele intervalo do 0,05 para baixo e para cima começa. Né? Então tu tens que extrair lá da tabela esses dois, que o livro chama de Qi quadrado direito, Qi quadrado esquerdo, que são os mesmos que quadrado inferior e que quadrado superior, tu poderia pensar assim, tá? Então, nesse exemplo lá, que tu tens um n igual a 8, se tu tens um n igual a 8, tu sabe que grau de liberdade é 8 menos 1, que é 7. Então, tu tens que saber o quê? Que o teu grau de liberdade direito, ou grau de liberdade então superior, tá? Ele vai ser 0,05 e o grau de liberdade 7, é assim que tu vai ler lá na tabela, né? E o outro grau de liberdade, o esquerdo, ele é o somatório dos anteriores, que é o 0,90 mais 0,05, que é para dar o 0,95, tá certo? Tu precisa saber os dois pontos ali. Deixa eu ver se eu acabei não colocando aqui, mas vocês têm lá no livro de vocês uma imagem que segue dessa aqui, que te dá esses valores ali, né? Um é 14, um Qi quadrado vai dar 14, no outro Qi quadrado vai dar 2,16, tá? Porque tu quer saber justamente esses pontos aí, esses pontos que limitam, né? Que são a fronteira ali entre a área branca e as duas áreas escuras, tá certo? Esses são os pontos do teu intervalo. Tá? Então, depois que tu extrair esses dados da tua tabela, tu vai simplesmente colocar na equação dos intervalos de confiança, que são similares também do que vocês já viram, não tem nada de muito diferente. Tá? Vocês utilizam ali o N, vocês utilizam então, o desvio em vez da média, tá? Vocês utilizam o desvio, tá? E o valor que vocês observaram do Qi quadrado na tabela. Tá? Substitui nas equações, vocês vão ter o inferior, vocês vão ter o superior, tá certo? E qual é a representação deles? Ó, lembra que agora vocês vejam que vocês estão trabalhando com sigma ali no meio, porque é desvio padrão, tá? Então, para representar isso, para montar o intervalo e representar isso aí, vai ser cobrado lá por vocês depois, vocês têm que representar aquela forma ali, conforme está no livro ali, que te mostra que é P, tá? P, abre o parênteses para colocar o intervalo, ou seja, então o teu desvio padrão está dentro daquele intervalo de 1,693 e 4,313, certo? Igual a 90%, porque veja que se tu botar dessa forma, tu me mostra tudo o que tu tens, tudo que tu encontrou, todas as informações ficam bem claras ali, porque está me mostrando o nível de confiança, né? E está me mostrando os intervalos, o que quer dizer que está me dizendo que o desvio padrão está dentro daquele intervalo e tu está me dando 90% de confiança que ele estará dentro desse intervalo. E também a interpretação
a prática disso também, que vocês têm que escrever, vocês têm que olhar e entender que o livro traz, todo o exemplo que ele faz, ele te traz, e é importante vocês exercitar isso, conseguir escrever isso, justamente aquilo ali. Tu tens que, depois que tu colocar o resultado, tu tens que me dizer, olha, a nível de tantos por cento de significância ou a nível de tantos por cento de confiança, tá? Então, nesse caso, a 90% de confiança, a gente pode afirmar, né, que o desvio padrão está dentro de tal e tal intervalo. Tá? Isso é uma estimativa, tá? Isso é uma interpretação, não é só jogar tudo lá e deu, tá certo?